tudo bem com você? Hoje eu resolvi dedicar um tempo para transferir informações para você relacionado com os instrumentos que têm sido utilizados costumeiramente aqui no Brasil para fazer movimentação patrimonial. Esses instrumentos, apesar de existirem vários, os mais conhecidos são três: é o inventário, testamento e a doação em vida, que normalmente os detentores de patrimônio, em determinado momento da sua vida, precisam transferir, fazer movimentação patrimonial e eles resolvem utilizar um destes instrumentos. É bem verdade que o inventário ele só é utilizado após a ausência do patriarca ou da matriarca. Mas os outros dois instrumentos, o testamento e a doação, sempre é demandado pelas pessoas quando elas necessitam, quando elas pretendem fazer transferência de patrimônio. O que é que eu tenho para dizer para você? Esses dois instrumentos, em particular, já que estes são os utilizados enquanto nós estamos com vida, estamos aqui presentes diante do nosso patrimônio, eles, apesar de, num primeiro momento, parecerem soluções, eles, na verdade, não trazem solução para nada. Vamos particularizar aqui. O testamento, as pessoas que utilizam ele, às vezes não sabem que, ao fazerem um testamento, ao invés delas resolverem uma situação, elas criam mais dificuldades. Como assim? Quando nós elaboramos um testamento, independente da forma que ele seja, público, privado, cerrado, que são as três modalidades mais conhecidas, você está colocando, na verdade, uma solução provisória. Porque quando os seus herdeiros ou os beneficiários do testamento que você decidiu processar ou fazê-lo, precisarão passar por uma homologação, onde nós falamos que existe o termo chamado RAC, que é o Registro, Abertura e Cumprimento do Testamento. Porque este instrumento, para ele ter a sua validade, é necessário que ele passe por uma homologação judicial. E neste momento dessa homologação, pode ocorrer uma série de coisas, inclusive a homologação do testamento. E aí, a sua vontade, que ficou expressada naquele testamento, ela poderá não ter cumprido a sua função. Porque as pessoas que estiverem lutando para obter essa homologação, se houver uma discordância entre eles, poderá alguém pedir a anulação do testamento. E ela sempre vem, a depender dos argumentos levantados. Então, o testamento, ele apenas adia o problema. O outro, que é a doação em vida. Ora, você tem um bem em seu nome e você pretende passá-lo para um herdeiro seu, para um filho, um neto, um sobrinho. Quando você o faz, essa doação, além dela ser extremamente onerosa, porque ela vai receber a oneração de todos os impostos, ela ainda é uma decisão irreversível, porque quando você toma a decisão de doar, se você tiver alguma necessidade a posteriori para rever essa decisão, ela não será possível, porque ao tomar a decisão de doar em vida, isso torna-se imutável. Então, esses dois instrumentos que eu coloco para você hoje, que seria o testamento e a doação, eles não resolvem em nada a sucessão do seu patrimônio de forma aproveitável, de forma eficaz. Qual é a outra situação que eu até deixei para comentá-la agora, porque ela é uma coisa mais específica, que é o inventário. Se você é dono de patrimônio hoje, tem filhos, e quer deixar o seu legado para os seus filhos, o inventário não é a melhor saída. Porque o que é que ocorre, o que é que poderá ocorrer para que venha o inventário? Você deixar que as coisas continuem como estão hoje, não tomando decisão nenhuma.
Você adquiriu bens, colocou em seu CPF, e isso vai perdurar por alguns anos até que você não esteja mais com seus filhos. Nesse momento que você não estiver mais com eles, eles precisarão, para trazer para a titularidade deles, que é mudar do CPF, do seu CPF para o dele, eles vão precisar do inventário. E perceba que nesse momento nós estamos simplesmente fazendo com que uma situação que hoje não é a mais adequada, ela perdure, porque ela passa para o nosso filho, como herdeiro, que é colocar bens imóveis no CPF. Essa situação, ela pode ser alterada, vai depender de você. Por isso que eu estou querendo e fazendo tanta questão de dizer que esse trabalho, ele se volta para você que é dono de patrimônio. Você que é pai e mãe, que tem filhos e que necessita, deseja que o seu legado se transfira para eles. Você precisa fazer movimentos, você precisa tomar decisões. E a melhor decisão é você partir para fazer um planejamento patrimonial, onde você pode, hoje, na situação que está, parar um pouco, analisar o conjunto de patrimônios que você adquiriu até então e decidir, definir quais destes bens irão ficar para os seus herdeiros. Em assim o fazendo, você estará começando a adotar a postura mais adequada para que os seus herdeiros não sofram lá na frente. Porque nos vídeos que eu tenho disponibilizado, eu já tenho me posicionado bastante a respeito, de que o inventário, apesar dele também não resolver a questão, ele cria problemas sérios, porque os nossos herdeiros nem sempre eles têm as condições financeiras adequadas para fazer o processamento desse instrumento. E na hora que eles vão fazer a abertura do inventário para transferir a titularidade do bem para eles, nós não estamos aqui para ajudá-los. Os pais não estão presentes. E aí eles precisam de dinheiro, precisam ter muita paciência e precisam conduzir um processo que pode perdurar anos e anos. Na minha atuação como advogado, eu tenho presenciado, eu tenho inclusive alguns inventários sendo conduzidos por mim, de que nós só sabemos o dia que ele começa e não garantimos quando ele vai terminar. Porque ao caminhar do inventário, você tem situações que se apresentam que, na maioria das vezes, elas não são de fácil solução. Precisa se fazer avaliação dos bens, precisa ter dinheiro na mão para cobrir, ou seja, pagar os impostos, precisa dispor de recurso para também custear os honorários advocatícios, que eles são obrigatórios no instrumento do inventário, e ainda, após isto, você tem que fazer os registros cartorários. Então, os herdeiros, eles têm, por incrível que pareça, estar preparados para fazer isso ocorrer. Diferentemente de, se você adota um planejamento patrimonial, que é um trabalho que eu realizo com muito prazer, trazendo informações para as famílias, você evita tudo isso, porque você vai poder tomar decisões, fazer a destinação do patrimônio já agora, podendo contar com a presença dos seus filhos ao sentarem com você e você decidir como irá fazer essa partilha, e aí as coisas ficam devidamente qualificadas e extremamente direcionadas, sem a perspectiva, sem a possibilidade de haver nenhum percalço lá adiante. Então, eu vou aproveitar e deixar com vocês aqui a indicação de que você pode, no rodapé desse vídeo, verificar a descrição dele, e lá vocês vão encontrar uma forma de obter mais informações nos meus canais. Eu também peço que você se inscreva no meu canal, porque aí eu vou ter a sua ajuda para continuar fazendo esse trabalho, e automaticamente, na hora que a gente consegue uma inscrição mais avolumada, os canais também distribuem mais e poderá chegar a mais pessoas essas informações. Então, se inscreva, ativa o sininho nos meus canais para que você possa receber todas as vezes que eu disponibilizar novas informações. Então, eu fico à sua disposição, te espero lá no canal. Um abraço.